Existe uma palavra no hebraico antigo que aparece mais de 240 vezes no Antigo Testamento. Ela está em quase todos os Salmos. É a palavra que Deus usou quando desceu sobre o Monte Sinai e quis revelar o próprio nome, os atributos que definem quem Ele é. Mas nenhuma Bíblia em português consegue traduzi-la com uma única palavra. Cada tradução escolheu uma diferente e a maioria dos cristãos nunca ouviu o original. Essa palavra é chesed. E quando você entende o que ela realmente significa, a Bíblia inteira muda de aparência. Abra o Salmo 136. Você vai encontrar um texto que parece repetitivo à primeira leitura. Cada versículo termina com a mesma frase: porque o seu amor dura para sempre. 26 vezes. O capítulo inteiro repete a mesma coisa, como um coro que não tem intenção nenhuma de parar. Mas aqui começa o problema. Quando o hebraico original diz essa frase, o seu amor dura para sempre, a palavra que está sendo traduzida como amor não é a palavra comum para amor, é chesed. E chesed não é simplesmente amor. Abra qualquer Bíblia em português e procure chesed. Você não vai encontrar, porque cada tradução optou por uma palavra diferente. A Almeida Revista e Atualizada usa amor. A Nova Versão Internacional usa amor fiel. A versão Almeida Corrigida usa misericórdia. Outras versões usam bondade ou graça. 4 versões, 4 palavras diferentes para o mesmo original. Isso não acontece porque os tradutores são incompetentes. Acontece porque nenhuma palavra em português, nem em inglês, nem em latim, consegue carregar sozinha tudo o que chesed carrega. Os tradutores tentaram por 2000 anos. Nenhum conseguiu. E quando você descobre o que essa palavra realmente contém, entende imediatamente por que os tradutores entram em pânico. A raiz de chesed é formada por 3 consoantes: het, samek, dalet. Essas 3 letras formam a base de uma palavra que combina 3 ideias que em português nunca ficam juntas: amor, lealdade e compromisso. Não amor que surge de um sentimento passageiro, amor que surge de uma relação, de uma promessa, de uma aliança já estabelecida. O amor de alguém que poderia ir embora, mas fica, que poderia abandonar, mas não abandona. Em português, quando dizemos que alguém nos ama, isso pode ser verdade hoje e falso amanhã. Sentimentos mudam, relacionamentos terminam. Mas chesed não descreve um sentimento, descreve uma postura de compromisso dentro de uma relação definida. É o amor que não sai quando as coisas ficam difíceis. É a lealdade que permanece quando não existe mais obrigação nenhuma de ficar. Chesed é uma das palavras mais antigas da língua hebraica. Ela está na Bíblia desde Gênesis até Malaquias. Aparece em histórias de aliança, em orações desesperadas, em declarações de Deus sobre si mesmo. Ela está nas entranhas da narrativa bíblica. E quando você a vê onde ela está, percebe que não é apenas uma palavra bonita sobre o amor de Deus. É a estrutura sobre a qual toda essa narrativa foi construída. Existe um momento no Antigo Testamento em que Deus decidiu se apresentar, não por meio de um profeta, não por meio de um anjo, mas diretamente. Ele mesmo desceu sobre o Monte Sinai, passou diante de Moisés e proclamou o próprio nome, uma lista dos atributos que definem quem ele é, em sua essência mais profunda. E no coração dessa declaração está chesed, não como detalhe de rodapé, como ponto central. O texto diz que Deus é grande em chesed.
Em português, sua Bíblia pode dizer grande em misericórdia ou cheio de amor. Mas o original é claro, grande em chesed. Isso significa que quando você quer saber quem Deus é, não o que Ele faz, mas quem Ele é por dentro, chesed está no centro da resposta. E uma palavra que ocupa o centro do caráter do próprio Deus merece muito mais do que uma tradução improvisada. Vamos mais fundo. Existe uma história no Antigo Testamento que a maioria das pessoas conhece mais pela versão em filme do que pelo texto original. O livro de Ruth, 4 capítulos pequenos, mas chesed aparece 3 vezes nessas 4 páginas, e cada aparição é diferente, cada uma mais reveladora que a anterior. Ruth era uma mulher moabita, estrangeira, viúva, sem recursos. Sua sogra Noemi era também viúva. Quando Noemi decide voltar para Belém, ela libera Ruth de qualquer obrigação. Você não precisa vir comigo, volte para sua família. Mas Ruth não volta, ela fica. Não porque a lei exigia, não porque havia benefício óbvio, não porque havia qualquer garantia de nada. E quando Noemi comenta sobre esse gesto de Ruth, ela usa exatamente essa palavra, chesed. O que Ruth fez não foi apenas bondade ocasional, foi chesed, lealdade comprometida que vai além de qualquer obrigação formal. Ela escolheu ficar quando não precisava mais ficar. E a Bíblia tem um nome preciso para essa escolha. Mais adiante no livro, quando Boaz conhece Ruth e descobre o que ela fez por Noemi, ele usa a mesma palavra. Você demonstrou mais chesed agora do que antes. Não apenas um ato de gentileza, uma postura de comprometimento que vai além de tudo o que qualquer um esperaria. O livro de Ruth é um manual prático de chesed, uma ilustração narrativa ao vivo do que acontece quando alguém age com lealdade comprometida e do que Deus faz com essa história. Mas chesed não é exclusivo de personagens humanos. Na grande maioria das vezes em que essa palavra aparece no Antigo Testamento, o sujeito é Deus. Existe um versículo que você quase com certeza já viu estampado em caneca de café ou marcador de Bíblia. Lamentações 3, versículos 22 e 23. As misericórdias do Senhor não têm fim. As suas misericórdias não se esgotam. Renovam-se cada manhã. Bonito, certo? Mas você sabe onde exatamente esse versículo está dentro do livro de Lamentações? Está no meio de um texto de desespero absoluto. Lamentações foi escrito sobre as ruínas físicas de Jerusalém, depois que os babilônios arrasaram a cidade, derrubaram o templo e levaram o povo inteiro para o exílio. O autor acabou de escrever que Deus destruiu Israel com a própria mão, que o sofrimento era insuportável, que a esperança havia morrido, que ele se sente como um homem que entrou em um lugar escuro e não consegue mais sair. E então, no meio de toda essa escuridão, ele escreve: mas isso eu trago à memória. E o que ele traz à memória? Chesed. Não a bondade de Deus em tempos fáceis. O chesed de Deus no meio da ruína total. O compromisso leal que permanece mesmo quando absolutamente tudo desmoronou. Isso é profundo demais para ser acidente literário. O autor de Lamentações está afirmando que chesed não é uma promessa para quando as coisas estão bem. É uma realidade que persiste quando tudo deu errado. Agora volte ao Salmo 136, 26 vezes. O seu chesed dura para sempre. Esse para sempre no hebraico é leolam, para além do tempo, para toda a era vindoura. O Salmo
não está dizendo que Deus vai ser bondoso enquanto você se comportar bem. Está dizendo que o chesed de Deus transcende o tempo, a circunstância e o mérito humano. Chesed não depende do comportamento de quem o recebe, depende do caráter de quem o dá. E aqui começa a ficar claro por que essa palavra destranca a Bíblia inteira. Existe um versículo que Jesus citou 2 vezes nos evangelhos, só 2. E nos 2 momentos era para corrigir líderes religiosos que não estavam entendendo alguma coisa fundamental sobre Deus. O versículo vem do livro de Oséias. Porque misericórdia quero, e não sacrifícios. A palavra que sua Bíblia traduz como misericórdia, nesse versículo, é chesed. Jesus estava citando a palavra que define o caráter do próprio Deus. E estava dizendo que os fariseus a tinham esquecido completamente. Eles sabiam fazer rituais, sabiam cumprir calendário religioso, sabiam debater a lei, mas chesed, o comprometimento leal que vai além da forma religiosa, isso eles não compreendiam. Isso significa que chesed não ficou preso no Antigo Testamento. Ele veio junto para o Novo. A palavra grega que define o amor de Deus nos evangelhos, ágape, carrega o mesmo tipo de comprometimento que o hebraico chamava de chesed. Não porque são a mesma palavra, porque são a mesma realidade. O Novo Testamento é chesed, com carne e osso. Agora, chegamos ao ponto central de tudo isso. Por que chesed destranca a Bíblia inteira? Porque, sem essa palavra, a Bíblia parece um livro sobre regras e punições. Um Deus que abençoa quando você obedece e castiga quando você falha. E muita gente lê exatamente assim: Deus como árbitro de um sistema de recompensas. Amor condicional. Favor que você precisa merecer. Mas chesed desfaz esse modelo completamente. Volte a Êxodo 34. Quando Deus se proclama diante de Moisés, o texto diz que ele é grande em chesed e verdade. A palavra logo depois de chesed é emet, no hebraico. Fidelidade, solidez, o que é confiável e não muda. Chesed e emet caminham juntos no hebraico como um par inseparável. Amor comprometido e confiável. Não porque a pessoa que o recebe é especial, mas porque a pessoa que o dá é assim por natureza. Aqui está a virada. Chesed não é gerado pelo comportamento humano, é gerado pelo caráter divino. Israel violou a aliança com Deus repetidas vezes ao longo de toda a sua história. Os livros proféticos documentam essa ruptura com detalhes dolorosos. Isaías, Jeremias, Oséias, Amós, cada um registra a infidelidade do povo com precisão implacável. E mesmo assim, em cada um desses profetas, chesed reaparece. Não porque Israel mereceu, mas porque Deus é quem Ele é. Existe outro versículo que ilumina isso a partir de um ângulo diferente. Miqueias 6:8, um dos versículos mais famosos dos profetas. O que o Senhor pede de você? Praticar a justiça, amar chesed e andar humildemente com o seu Deus. A tradução que você provavelmente conhece diz: amar a misericórdia. Mas o original é amar chesed. Deus não está pedindo que você sinta misericórdia de vez em quando. Está pedindo que você ame o comprometimento leal, que faça dele uma forma de viver. Chesed não é apenas o que Deus faz por nós, é o que Deus quer ver em nós. Agora, leia a Bíblia inteira com essa lente. O chesed de Deus por Abraão em Gênesis 12. Não porque Abraão fosse especial, mas porque Deus escolheu. O chesed de Deus por Davi, não porque Davi não pecou, mas porque a aliança não dependia da perfeição de Davi.
o Chesed de Deus por Israel durante o exílio, não porque eles voltaram a Deus primeiro, mas porque Deus voltou a eles primeiro. E no Novo Testamento, o Chesed de Deus em Jesus Cristo, não porque a humanidade merecia a redenção, mas porque Deus, por causa de quem Ele é, escolheu vir. E quando João escreve que Deus amou o mundo, ele está ecoando a voz que proclamou no Sinai, grande em Chesed. Toda a Bíblia é a história de um Chesed, que o ser humano não pode ganhar, não pode perder e nunca vai compreender completamente, mas pode receber. Existe uma razão prática para entender essa palavra, e ela vai além da curiosidade sobre o original hebraico. Toda vez que você abre os Salmos e lê misericórdia, amor ou bondade e sente que a tradução ficou um pouco vaga demais, aquela sensação é real. O original estava dizendo algo mais preciso do que qualquer versão em português conseguiu capturar. E saber que a palavra é Chesed muda a forma como você ora. Quando você chega diante de Deus sem mérito algum, sem conquistas espirituais para apresentar, sem ter feito o que devia, você não está apelando para a generosidade passageira de alguém. Você está apelando para o Chesed de um Deus cujo caráter não muda de acordo com o seu desempenho. Isso não é apenas teologia abstrata, é a âncora que manteve o autor de Lamentações de pé no meio das ruínas físicas de Jerusalém. E pode ser a mesma âncora para você. Então, o que descobrimos hoje? Primeiro, existe uma palavra hebraica, Chesed, que aparece mais de 240 vezes no Antigo Testamento e que nenhuma tradução em português consegue capturar com uma única palavra. Cada versão escolheu um aspecto diferente. Nenhuma alcançou o todo. Segundo, Chesed não é simplesmente amor ou misericórdia. É compromisso leal dentro de uma relação definida. O amor que permanece quando não existe mais nenhuma obrigação de ficar. Terceiro, Chesed é o coração do caráter de Deus. É a palavra que ele escolheu quando quis se apresentar no Sinai. É a realidade que sustenta a narrativa desde Gênesis até o Apocalipse. Se este exame das Escrituras abriu seus olhos para algo que você nunca tinha visto, se inscreva no canal. Toda semana investigamos uma passagem no original hebraico ou grego, e o que encontramos quase sempre muda tudo. E deixa uma pergunta para você. Quando você lê sobre o amor de Deus na Bíblia, o que vem na sua mente? Será que a imagem que você tem de Deus já foi formada por Chesed? Ou por algo bem menor do que isso? Deixa nos comentários. Quero saber. Antes de você ir, uma última camada. Existe um detalhe no hebraico que conecta Chesed a uma imagem de animal. E essa conexão é uma das mais belas da língua hebraica. A palavra para cegonha, em hebraico, é Hasidah. E ela vem da mesma raiz que Chesed. A cegonha era conhecida no mundo antigo pela lealdade que demonstrava. Cuidava dos filhotes com dedicação extrema. Voltava ao mesmo ninho ano após ano. Protegia sua família mesmo sob ameaça. Quem observava esse comportamento reconheceu nele uma imagem viva de Chesed e chamou o pássaro com o nome daquilo que ele demonstrava. Isso significa que quando Jeremias escreve que a cegonha conhece a época da sua migração, e quando o Salmo 104 descreve as aves que Deus criou, há uma camada que os leitores hebraicos originais percebiam imediatamente e que a tradução apagou sem querer. A ave leal, a ave que volta, a ave que cuida. Chesed, na natureza. No próximo episódio,
Vamos ao livro de Isaías e vamos encontrar uma palavra que está faltando no texto original. Uma ausência que, quando você percebe, funciona como evidência da ressurreição. Isaías 53 não vai mais ter a mesma aparência. Até lá!